Uma das últimas perguntas que eu recebi de vocês me chamou bastante atenção. Ela perguntava mais ou menos assim: Jade, como lidar com pacientes difíceis? Gente, eu tô longe de ser especialista no assunto, mas tem uma história que um colega de faculdade meu compartilhou comigo que mudou completamente o meu entendimento sobre isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Vamos chamar esse paciente de Seu João. Seu João tinha lá uns 50 e tantos anos e era o típico velho teimoso. Tinha diabetes, pressão alta, colesterol lá nas alturas, tinha todas as complicações que tu pode imaginar e ele não seguia o tratamento em casa. No postinho, ele era conhecido como o paciente difícil. Por isso que eu me lembrei dessa história com a pergunta de vocês. Porque ele estava sempre lá batendo ponto, reclamando com os enfermeiros, reclamando com o médico, reclamando com os pacientes que estavam sentados esperando do lado. Ele estava sempre reclamando que ele não melhorava. Mas ele não fazia a parte dele para melhorar. Os profissionais daquele posto já tinham explicado 1001 vezes como ele devia fazer o tratamento. E ele simplesmente não seguia. Até o dia em que ele apareceu lá, no dia que meu amigo estava trabalhando nesse postinho. E esse meu amigo, um dos caras mais humanos que eu conheço, ele implicou com uma coisa bem simples. Como é que esse cara, que não quer fazer o tratamento, tá aqui pedindo ajuda? Não faz sentido. Se ele não quisesse se tratar, ele não estava no postinho. Então ele resolveu chamar o seu João para uma outra sala e conversar com ele. Foi difícil. O cara estava bravo, desacreditado e definitivamente não queria virar cobaia de aluno. Mas com jeitinho, com conversa, com um cafezinho, com um bolinho de milho, esse meu amigo descobriu algo que inacreditavelmente ninguém tinha se dado ao trabalho de checar antes. Seu João era analfabeto. Ele morava sozinho, ele não conseguia ler a receita, ele não conseguia identificar os remédios pelo nome, ele não entendia direito as orientações. E era por isso que ele não seguiu o tratamento. Ô Jade, mas por que ele nunca falou pra ninguém? Porque ele tinha vergonha. Porque era um senhor orgulhoso de 50 e tantos anos que trabalhou a vida toda para se sustentar e ele tinha vergonha de admitir que ele não sabia fazer uma coisa tão básica quanto ler e escrever. Depois que eles descobriram que essa era a barreira daquele paciente, absolutamente tudo mudou. As receitas começaram a ser feitas com desenhos. Uma xícara de café para o café da manhã, um sol para o meio-dia, uma lua para quando o remédio era de noite. Os remédios começaram a ser identificados com cores e as orientações foram adaptadas para a realidade daquele homem. O paciente difícil começou a seguir o tratamento. E essa história me marcou bastante, porque às vezes a gente chama alguém de difícil e talvez a culpa seja nossa de ainda não ter entendido qual é a barreira dele. Nem sempre o problema é falta de vontade.